De acordo com o IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, cerca de 90% do Brasil ganha menos que 5 salários mínimos por mês. Ou seja, a esmagadora maioria dos brasileiros se encontra entre a classe baixa e a classe média baixa. E se você está nessa faixa salarial de menos de 5 salários mínimos por mês, recebendo um valor inferior a R$ 7.000 mensalmente, veja esse vídeo até o final porque esse vídeo é exatamente para você. Ah, e se você ganha mais que isso, também é muito interessante entender esses conceitos da educação financeira. Porque segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, cerca de 74,9% dos brasileiros que ganham entre 5 e 10 salários mínimos estão endividados. E 23,2% dos brasileiros dessa mesma faixa salarial estão em situação de inadimplência, ou seja, com dívidas pelas quais não conseguem pagar e acumulam juros em cima de juros. Então, só por esses números já vemos que até quem ganha entre 7.000 a 14.000 por mês sofre e muito com endividamento. E eu nem preciso falar a causa disso, né? Justamente pela falta de educação financeira que atinge todas as classes sociais do Brasil. Pela falta de ensino básico sobre finanças pessoais nas escolas e por aí vai. E você pode estar pensando aí, mas tem que ser muito burro para ganhar entre 7.000 e 14.000 por mês e ainda ficar endividado ou inadimplente. Mas e se eu te disser que isso é uma das coisas mais comuns quando falamos de administração financeira do brasileiro em geral? Bom, você já deve ter ouvido falar da corrida dos ratos, de a pessoa ir atrás de ganhar dinheiro, para assim receber a renda, para depois pagar as contas, ficar sem dinheiro e reiniciar o ciclo. Indo atrás de dinheiro novamente, pagando contas, ficando sem dinheiro e assim vai. Justamente por conta disso que vou falar agora. Vamos para o exemplo fictício de Júnior, que era um jovem que ganhava um salário mínimo de R$ 1.412, trabalhando em uma loja de calçados do bairro dele. E como morava sozinho, tinha muitos gastos com aluguel, alimentação e tudo mais. Ele vivia com o básico, tendo apenas uma bicicleta como meio de locomoção, fazia compras no mercado atacadista mais barato próximo da casa dele e tudo mais. Porém, mesmo assim, eram raras as vezes que ele não gastava tudo que ganhava. Sempre gastando tudo que ganha e algumas vezes até entrando em dívidas com gastos maiores no cartão. Com aquele pensamento de, se eu ganhar 2.000 por mês, já saio dessa situação e já melhoro financeiramente. E assim, alguns meses depois, conversando com um amigo que trabalhava em um restaurante, encontrou a oportunidade de fazer um bico, um freelancer, na sexta, sábado e domingo à noite. E assim ele iniciou nessa jornada de 2 trabalhos. Era cansativo e perdia as noites dos finais de semana. Porém, agora estava ganhando R$ 2.400 por mês com a soma dos 2 empregos. O que antes era o sonho dele, agora já é realidade. Estava ganhando acima de 2.000 por mês. Quase o dobro do que ganhava antes. Ficando muito animado com esse aumento de renda. E como estava ganhando essa quantia, largou a bicicleta e já comprou uma moto boa financiada em vários anos. E logo já se viu de novo nas dívidas, gastando tudo que ganhava no mês e até mesmo extrapolando as contas do cartão de crédito. Vindo agora o pensamento de, cara, 2.400 é muito pouco. Se um dia eu ganhar 4.000, eu estou feito e melhoro de vida. E com o tempo, como era um ótimo garçom, foi chamado para trabalhar todos os dias à noite no restaurante. Mas trabalhando em 2 empregos de dia e de noite todos os dias, estava muito puxado. Então, nesse momento, Júnior pediu demissão da loja do seu bairro e focou apenas no restaurante. E assim como era um ótimo garçom, foi promovido a gerente e ganhando finalmente os 4.000 que tanto sonhava. E você já sabe, aumentou o padrão de vida no primeiro momento. Vendeu a moto, já financiou um carro e também uma casa. Ou seja, aumentou o padrão de vida, saiu do aluguel e agora já tem um carro e uma casa que ainda tem que pagar as parcelas do financiamento. E claro, continuou gastando acima do que ganhava, até porque sua renda aumentou, mas seus gastos também aumentaram na mesma medida, tanto que as dívidas sempre estiveram com ele, desde quando recebia um salário mínimo até receber 4.000 por mês. Bom, nesse momento veio aquele pensamento de novo. 4.000 por mês é muito pouco, mal consigo pagar as contas do carro e da casa. Preciso começar a estudar e passar naquele concurso que paga 15.000 por mês. E só aí eu vou ser feliz de verdade e não vou passar sufoco com contas. Passado alguns anos árduos de estudos de dia e trabalho à noite, finalmente Júnior estava agora concursado ganhando um salário que menos de 10% da população brasileira ganha. 15.000 por mês. E o resto da história você já sabe, né? O dia que descobriu o que passou foi o dia mais feliz de toda a sua vida. E com razão, afinal passou em um concurso renomado, largando o restaurante para trabalhar apenas 6 horas por dia e ainda ganhar mais que o triplo do que ganhava antes. Nesse momento já vendeu aquele carro usado e comprou um 0 km. Claro, financiado em alguns anos, mas agora estava de carro zero. E logo já se casou, financiou uma casa maior em um bairro bom da cidade, tendo que sustentar a casa, pagar parcelas do carro, mensalidade da escola dos filhos,
financiamento da casa nova e outras contas a mais por elevar o padrão de vida, como as viagens de fim de ano. E logo o Júnior percebe tarde demais que o maior problema financeiro dele não era apenas o fato de ganhar pouco, e sim o fato de não conseguir administrar os gastos, sempre gastando na mesma medida que a renda aumenta. Bom, esse foi apenas um exemplo hipotético para ilustrar bem o maior erro da maioria de nós brasileiros. Eu sei que não são todos que têm a vida igual a do Júnior de chegar a ganhar 15 mil por mês. Porém, o que quis demonstrar aqui é a falta de educação financeira básica. Por isso que sempre falo, nunca gaste tudo que você ganhar. Se você começar a fazer isso, a vida financeira começa a se organizar. Mesmo que devagar, se você, por exemplo, ganha um salário baixo. Mas é melhor investir R$ 100 por mês do que não investir nada. Muitos têm aquele pensamento, eu já ganho pouco mesmo. Vou entrar em dívidas agora e mais pra frente, quando eu ganhar mais, eu invisto. E a história de Júnior é a prova de que sempre viver gastando na mesma medida da renda não é uma boa financeiramente falando. Bom, eu sei, todos nós queremos ter um carro, uma casa melhor, viajar todo ano. Sim, eu também quero tudo isso. Não estou falando que é errado o Júnior querer aumentar o padrão de vida. O que é errado é aumentar o padrão de vida na mesma medida que a renda aumenta. E cara, não entenda errado, eu acho legal sim e super interessante a ideia de a gente querer ganhar mais. Buscar outras fontes de renda e aumentar a renda. Essa que é a ideia principal que sempre falo aqui no canal e que pratico. Porém, também não podemos esquecer desse maior erro da maioria dos brasileiros, que é viver além das possibilidades, gastando acima do que ganha, entrando em dívidas com cartão ou financiamentos e tudo mais. Temos que aprender a ser felizes com o que temos no momento, sempre pensando em melhorar sim, aumentar a renda. Porém, só aumente o padrão de vida na medida que seus investimentos crescem. Por exemplo, se você ganha 2 mil por mês e começa a investir R$ 200 por mês, gastando 1.800 mensalmente, e caso passe a ganhar 3 mil, você não vai começar a gastar 3 mil. Você pode até aumentar seus gastos de 1.800 para 2.300 e assim investir 700 mensalmente. É claro que esse foi apenas um exemplo, mas dessa forma, quando você aumentar sua renda, também vai aumentar seu padrão de vida, de 1.800 para 2.300. Mas consequentemente também vai aumentar sua quantia investida mensalmente, de 200 para 700. Entende a ideia de aumentar a renda, também aumentar o padrão de vida, mas também aumentando os investimentos? Bom, o que quero que você entenda é que você estar pobre hoje não é feio. O que é feio é ser pobre e viver como se fosse rico. Então saiba a situação que você está no momento. Porque fingir que tem dinheiro para não pensar em que você é quebrado é justamente o que faz você ter menos dinheiro ainda. Eu mesmo tenho uma motinha de 125 cilindradas. No momento não vou comprar um carro porque agora não é prioridade. A minha prioridade no momento é aumentar meu estoque de investimentos para futuramente comprar um carro à vista e ainda sobrar dinheiro investido, reservando o dinheiro apenas para comprar o carro, além de ter outros investimentos para o longo prazo. É essa a ideia que sempre falo. Ter um iPhone ou roupa de marca não te deixa menos pobre. O que vai te deixar menos pobre é trabalhar, gerar fontes de renda e investir, aumentar seu estoque de investimentos. E outra frase que já vi o Raul Sena falando é: tudo no mundo é feito para arrancar seu dinheiro. E cara, parece uma frase meio extremista assim, mas você vai entender. O que ele quis dizer, e eu concordo plenamente, é a ideia de a gente filtrar tudo que a gente for ver. Sempre pensando antes, por exemplo, será que eu comprar esse tênis que esse vendedor tá me falando é uma boa pra mim? Ou ele tá falando apenas porque a comissão dele é maior? Entende o que eu quero dizer? Não tô falando para não comprar tênis e que todo vendedor e gerente de banco é ruim. Estou falando que temos que saber o que é melhor para nós quando formos consumir qualquer coisa. De não cair na lábia de qualquer um que promete ser o melhor para você. Esteja sempre desconfiado de tudo que parece bom demais. Por exemplo, aquelas promoções de compre agora e só pague daqui 90 dias. Cara, essa pra mim é a pior. Muita gente da minha família mesmo cai nisso frequentemente, pensando que a loja tá sendo boazinha, por deixar que pague só daqui 90 dias. Mas na verdade vai cobrar juros em cima, fazendo a pessoa gastar mais ainda e criar vínculo com a loja para gastar mais ainda futuramente. Então saiba diferenciar o que é bom para você e o que é bom somente para quem está ofertando um produto ou serviço. E outra coisa que temos que nos atentar bastante é sobre aquela famosa frase: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam e impressionar pessoas que não gostam. E é a mais pura realidade. Ou você vive para fingir que é rico, cheio de dívidas e continuando pobre, ou começa a mudar aceitando que é pobre e investindo, aumentando o patrimônio por meio do trabalho e aumento do valor investido mensalmente. Muitas vezes a pessoa que critica seu padrão de vida tem menos que você na conta e está falida. Eu mesmo já fui zoado por alguns conhecidos por conta da minha motinha, mas todos eles ou estão endividados ou dependem dos pais para tudo. E é sempre assim, cara. É igual Dave Ramsey diz em seu livro A Transformação Total do Seu Dinheiro. Você deve tomar a decisão entre ter uma boa aparência versus ser bom. Ter uma boa aparência é quando seus amigos falidos ficam impressionados com o carro que você dirige.
Ser bom é ter mais dinheiro que todos eles. Sim, parece meio egoísta e soar mal essa frase. Mas faz todo sentido, principalmente quando estamos nessa fase de construção de patrimônio, investindo mensalmente. Porque o mais comum é a pessoa ganhar mais e já aumentar o padrão de vida, como o exemplo do Júnior. Então, quando alguém vive abaixo da renda, é zoado ou falam mal pelas costas. Até porque o normal da maioria das pessoas é financiar um carro em 5 anos, parcelar as faturas do cartão de crédito, pagar só o mínimo da fatura, fazer empréstimos quando está sem dinheiro e por aí vai. Então não resuma sua felicidade em gastos. Claro que todos nós temos sonhos materiais de ter o carro dos sonhos, fazer a viagem dos sonhos e tudo mais. Mas a ideia aqui é você não deixar o dinheiro te engolir, com aquela ânsia de sempre querer gastar mais para ter um padrão de vida maior. E uma coisa eu te falo, isso nunca vai ter fim. A partir do momento que a pessoa entra para esse jogo dos status, é sempre um querendo ser maior que o outro. Sempre um querendo ter um padrão de vida maior, um carro melhor e tudo mais. Então, quando você ganha mais, não é a hora de aumentar os gastos. Não é a hora de aumentar o padrão de vida. Senão vai estar sempre nessa corrida dos status, não importa quanto receba. Suba o padrão de vida gradativamente quando seu montante investido crescer, não quando sua renda aumentar. E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, sendo honesto e sincero com vocês. Apenas o investimento não vai deixar ninguém rico. Somente investir R$100 por mês não deixa ninguém rico. É claro que criar o hábito de investir e controlar o dinheiro é fundamental para viver bem com as próprias finanças. Por isso digo que mesmo se você ganha pouco, é bom sim investir, mesmo que seja pouco, para criar esse hábito. Para que quando você ganhar mais, você conseguir investir mais mensalmente. Para você ter uma ideia, se você investir R$1.000 e deixar parado por um ano em um CDB que rende 100% do CDI, no final desse um ano, você terá algo em torno de R$100 de rendimento. Veja que são R$100 em um ano, em 365 dias. Pô, R$100 você consegue fazer em um dia de freelancer em um restaurante, por exemplo. Entende o que quero dizer? Investimento não é algo mágico e não deixa ninguém rico com pouco dinheiro. Agora, se você tiver R$100.000 investidos e deixar lá rendendo por um ano, já vai ter um rendimento de 10 mil nesse período. Então, aumentando a renda e tendo investimento sistemático mensalmente, você vai aumentando seu montante investido.